A cidade inteira de Dodge City juraria mais tarde que viu pecado naquela tarde de verão, mas nenhum deles conhecia a verdade. E o homem que começou o boato mais feio não era um estranho. A verdade começou no momento em que uma jovem desceu do trem e dois irmãos a olharam com olhos muito diferentes. A poeira pairava espessa no ar enquanto a locomotiva sibilava até parar sob o sol do Kansas. Elsie Hart tinha apenas 22 anos, seu vestido leve demais para as escadas, suas mãos amarradas em torno de uma única mala que guardava todo o seu futuro. Ela era uma noiva por correspondência enviada para o oeste por tinta e papel, prometida a um homem que nunca havia tocado. Ela não sabia que uma única linha de tinta poderia se transformar em uma armadilha. Caleb Mercer estava esperando na borda da plataforma. 49 anos, ombros largos, desgastado por gado e silêncio. Ele tirou o chapéu quando a viu. Não sorria muito, não encarava. Simplesmente acenou como se honrasse uma promessa feita muito antes de qualquer um deles chegar. E então havia Wade. Wade Mercer estava encostado em um poste perto do salão. Botas cruzadas, olhos afiados. Ele era mais jovem que Caleb, mais suave, mais barulhento, e faminto de maneiras que a pradaria nunca perdoava. Ele sorria como um homem que sempre conseguia o que queria, de um jeito ou de outro. No momento em que Elsie desceu, seu olhar se fixou nela como uma reivindicação. Não curiosidade, posse. Esse foi o primeiro segundo em que tudo deu errado. Caleb se apresentou calmamente, oferecendo sua mão com cuidado. Elsie a apertou, aliviada por sua calma, inconsciente da maneira como Wade se aproximava, sorrindo como um homem já planejando. Wade falou rápido demais, amigável demais. Ele se ofereceu para carregar sua mala. Ele brincou sobre a vida no rancho. Ele se inclinou perto o suficiente para sua voz baixar. Tem certeza de que veio para o irmão certo? Ele disse como uma brincadeira, mas seus olhos diziam algo mais sombrio. Elsie sentiu então. Aquele formigamento entre os ombros. Aquela sensação de ser observada, pesada, julgada. Ela ainda não conhecia a cidade, mas a cidade já a conhecia. Ao entardecer, Dodge City estava sussurrando. Uma jovem noiva, um noivo mais velho, uma mulher sozinha em um lugar que devorava fraqueza. Caleb viu os olhares e não disse nada. Wade viu os olhares e os guardou como ferramentas. Quando saíram da estação e seguiram em direção ao rancho, Wade caminhou apenas um passo atrás de Elsie, perto o suficiente para guiar, perto o suficiente para prender, perto o suficiente para acreditar que ela poderia pertencer a ele. Naquela noite, enquanto o sol ardia vermelho sobre a grama do Kansas, Wade tomou uma decisão silenciosa. Se a cidade pudesse ser virada contra seu irmão, ele a viraria. Se a garota pudesse ser envergonhada, ela seria quebrada. E se ela quebrasse, não teria onde ficar exceto com ele. Elsie pensou que estava entrando em um casamento. Ela não sabia que estava entrando em uma guerra entre irmãos. E em Dodge City, as guerras silenciosas eram aquelas que derramavam sangue. E quando a cidade finalmente se virasse contra ela, ela veria quem realmente pretendia protegê-la antes que fosse tarde demais? A primeira semana no Rancho Mercer pareceu tranquila na superfície. Tranquila demais. O verão pesava sobre a grama do Kansas, cigarras zumbindo como fofoca que nunca dormia. Elsie tentou se adaptar à sua nova vida, aprendendo os ritmos do gado, baldes de água e longas tardes que se estendiam para sempre. Caleb manteve sua palavra. Ele lhe deu espaço. Ele falava quando importava. Ele a tratava como uma mulher, não uma compra. Wade observava tudo. Todas as manhãs, ele encontrava uma razão para estar por perto. Elsie começou a sentir que não podia respirar sem Wade notar. Consertando uma cerca que não precisava de conserto, oferecendo conselhos que ninguém pediu, sorrindo um pouco demais quando Caleb se virava. Elsie notou a maneira como seus olhos a seguiam. Não amigável, não curioso, mas medindo. Caleb também notou. Ele não disse nada. Aqui fora, homens lidavam com problemas quando tinham provas. O acidente aconteceu em uma tarde quando o calor pressionava forte e os cavalos ficavam inquietos.
Elsie queria aprender a cavalgar direito, não como uma convidada, mas como alguém que pertencia. Caleb concordou, caminhando ao lado dela enquanto montava perto do moinho de vento no pasto aberto. Um barulho assustou o cavalo. Talvez um grito da estrada, talvez risadas vindas da cidade. O cavalo se sacudiu. Elsie escorregou. Ela bateu no chão com força, dor subindo pela coxa. Caleb estava ao seu lado instantaneamente, mãos firmes, voz calma. Ele se ajoelhou, levantando a borda da saia, apenas o suficiente para ver onde o inchaço já estava florescendo escuro sob a pele. Naquele momento, uma risada veio da estrada, e Elsie congelou. Elsie agarrou seu pulso, respiração presa. Não. Alguém pode ver. Caleb hesitou apenas um segundo. Aqui fora. Você não arrisca com uma lesão na perna. Ele terminou de verificar o hematoma e então a ajudou a se levantar. Nenhum deles notou o cavaleiro diminuir o passo na estrada além da cerca. Mas aquele cavaleiro notou tudo e cavalgou direto de volta para a cidade. Aquele cavaleiro era o peão contratado de Wade, e ele sorriu todo o caminho de volta para a cidade. Ao anoitecer, a história já estava mudando. Um homem no salão jurou que viu algo impróprio. Uma mulher na igreja sussurrou sobre decência. Pela manhã, Dodge City estava zumbindo. Wade se moveu como um salvador. Ele balançou a cabeça com falsa preocupação. Ele falou suavemente sobre proteger a reputação de uma jovem. Então, ele encontrou Elsie sozinha perto do celeiro. As pessoas falam, ele disse gentilmente. Elas são cruéis quando não entendem. Eu poderia ajudá-la, ele acrescentou. Você não deveria estar amarrada a um escândalo tão cedo. Sua mão pairou perto demais, como se o futuro dela pertencesse ao seu bolso. Elsie sentiu a armadilha se fechando, mesmo que ainda não pudesse nomeá-la. Wade não estava oferecendo ajuda. Ele estava oferecendo controle. E enquanto a cidade afiava seu julgamento, uma pergunta pairava pesada no ar de verão. Quando as mentiras finalmente se tornassem perigosas, Caleb veria o que seu irmão estava realmente planejando antes que Elsie perdesse tudo. Na manhã seguinte, Dodge City havia decidido quem ela era. Ninguém perguntou a ela. Ninguém esperou pela verdade. Uma mulher passando pela loja geral a olhou de cima a baixo e se virou. Um homem do lado de fora do salão riu e disse algo que ela fingiu não ouvir. Elsie sentiu no ar, espesso como o calor do verão. Uma vez que uma cidade se decide, ela não se apressa em mudar. Caleb notou a mudança imediatamente. Ele viu como as pessoas pararam de encontrar seus olhos, como as conversas ficavam quietas quando ele entrava em uma sala. Ele não discutiu. Ele acreditava que mentiras queimavam mais rápido quando não eram alimentadas. Wade acreditava no oposto. Ele se inclinou nos sussurros. Ele acenou com falsa simpatia. Ele disse às pessoas que estava preocupado com a garota. Ele disse que Caleb não entendia como as cidades funcionavam, e então ele foi até Elsie novamente. Desta vez, sua voz baixou. Gentil, cuidadosa. As pessoas podem ser cruéis, ele disse. Elas não perdoam fácil por aqui. Mas uma mulher com um marido apropriado, ela é protegida. Ele não estava tentando salvá-la. Ele estava tentando reivindicá-la. Elsie sentiu seu estômago revirar. Não eram as palavras. Era a paciência por trás delas. Wade não estava com pressa. Ele estava esperando que ela se sentisse encurralada. Naquela tarde, Caleb a encontrou sentada nos degraus da varanda, mãos dobradas apertadas. Ela não chorou. Ela não acusou. Ela apenas fez uma pergunta. Fiz algo errado? Caleb sentou-se ao lado dela. As tábuas rangeram sob seu peso. Não, ele disse. Você se machucou, só isso. Ela acreditou nele. Essa foi a diferença que Wade não entendia. Mas a confiança sozinha não impede o perigo. Se você fosse Caleb, engoliria seu orgulho e ficaria quieto? Ou colocaria seu próprio irmão no chão ali mesmo? Quando a noite chegou, Wade fez seu movimento. Ele falou com as pessoas certas. Ele se certificou de que as portas certas se fechassem. Ele disse a Elsie que havia uma saída antes que as coisas piorassem. Uma cavalgada curta,
uma conversa tranquila apenas para resolver as coisas. Caleb soube tarde demais. Um olhar de um peão do rancho, um comentário que não se encaixava. E de repente as peças se juntaram de uma maneira que fez seu sangue gelar. Porque isso não era mais sobre fofoca, era sobre controle. E quando a noite se estabeleceu sobre Dodge City, uma coisa ficou clara. Alguém estava prestes a cruzar uma linha da qual não poderia voltar. E quando essa linha é cruzada, acontece rápido, geralmente no escuro. Antes de continuarmos, se você gosta de histórias como esta, considere se inscrever no canal para não perder o final. E tire um momento, sirva-se de uma xícara de chá, acomode-se e me diga, que horas são agora e de onde você está ouvindo? Porque o que aconteceu a seguir mudaria tudo, e nem todos sairiam de pé. A noite chegou lenta e espessa sobre Dodge City. O tipo de noite em que vozes carregavam mais longe do que deveriam. O tipo de noite em que más ideias pareciam corajosas. Elsie estava perto da borda do estábulo, mãos apertadas na cintura. Wade havia lhe dito que seria simples, apenas uma cavalgada curta, apenas uma conversa onde ninguém pudesse ouvi-los errado. Ele disse que era a única maneira de acalmar a cidade. Ela não gostou da maneira como a carroça já estava atrelada. Ela não gostou de como tudo parecia pronto, como se ele tivesse planejado a noite antes dela concordar em vir. Ela não gostou de como seu sorriso nunca alcançava seus olhos. Wade se aproximou. Você confia em mim, não é? Ele disse como uma resposta, não uma pergunta. Antes que ela pudesse falar, uma mão fechou em seu braço. E esse foi o momento em que Elsie percebeu que Wade não estava mais perguntando. Não áspero, ainda não, mas firme o suficiente para não deixar dúvidas. Foi quando a voz de Caleb cortou a escuridão. Solte-a! O pátio ficou imóvel. Um cavalo bateu o pé uma vez. Em algum lugar uma porta rangeu. Wade se virou, surpresa passando por seu rosto antes de endurecer em algo feio. Você sempre foi lento, irmão, ele disse. Lento para ver o que está bem na sua frente. Caleb deu um passo à frente, ombros quadrados, mandíbula apertada. Isso acaba agora. Wade riu, alto demais, rápido demais. Ele empurrou Elsie apenas o suficiente para limpar espaço e então Caleb o atingiu. Não selvagem, não com raiva, limpo e pesado. O tipo de soco que vem de anos de contenção. Um soco, só isso foi necessário. Wade caiu com força, poeira e orgulho misturando-se sob a luz do lampião. Ele se levantou balançando, gritando, agarrando qualquer coisa que pudesse alcançar. Elsie recuou, coração martelando, observando os dois homens colidirem um contra o outro como uma tempestade que estava se formando o verão todo. Isso não era mais sobre fofoca. Era sobre quem achava que a possuía. Wade investiu novamente, fúria nos olhos. Caleb o bloqueou, o empurrou de volta e falou baixo o suficiente para que apenas seu irmão pudesse ouvir. Você não toca nela, você não fala por ela, e você não pode mais se esconder atrás desta cidade. Alguém gritou pelo xerife. Outro gritou para parar, mas a verdade já havia se derramado. Quando Wade cambaleou em direção à carroça, tentando se recompor, um peão do rancho deu um passo à frente, depois outro. Eles viram como tudo estava pronto. A carroça, o momento, a maneira como Wade agarrou o braço dela, o plano que nunca foi feito para ser gentil. A multidão mudou. Sussurros mudaram de direção. Caleb se moveu para Elsie, ficando entre ela e todo o resto. Conheço Wade a vida toda, ele disse calmamente. Ele sempre quis o que não era dele. Esta noite. Ele foi longe demais. Ele não perguntou se ela estava bem. Ele já sabia que não. O xerife finalmente empurrou através da pequena multidão, botas pesadas na terra, luz do lampião pegando o distintivo em seu peito. Ele olhou para o rosto de Wade, depois para as mãos de Caleb, e não perguntou quem começou. Em Dodge City, problema sempre tinha um cheiro, e esta noite cheirava a Wade. Wade limpou a boca com as costas do pulso e tentou sorrir. Ele levantou as palmas como se fosse o razoável. Xerife, ele disse, você está vendo isso errado. Ela concordou em vir. Estávamos apenas conversando. Meu irmão veio investindo,
e agora todo mundo quer um vilão. Algumas pessoas se mexeram como se quisessem acreditar na história mais fácil. Uma jovem bonita deve ter vagado para dentro dela. Um homem mais velho, ciumento, deve ter explodido. Esse era o tipo de conto que as cidades gostavam, porque permitia que ficassem confortáveis. Então Elsie deu um passo à frente. Não longe, apenas um passo, mas mudou o ar. Sua voz não era alta, mas não tremia. Eu não concordei com nada, ela disse. Ele agarrou meu braço. Ele me disse que eu precisava de um marido apropriado, e ele quis dizer ele mesmo. O entregador acenou uma vez, devagar, como se tivesse visto esse tipo de agarrada antes. Um peão do rancho pigarreou e disse que ouviu Wade prometer que seria rápido e silencioso e mais fácil se ela parasse de resistir à cidade. O xerife olhou para Wade como um homem olhando para a carne estragada. O sorriso de Wade finalmente escorregou. Ele olhou ao redor procurando alguém para resgatá-lo, mas a multidão havia ficado cuidadosa e imóvel. Caleb não acrescentou uma palavra. Ele não precisava. Ele simplesmente se moveu meio passo mais perto de Elsie, perto o suficiente para dizer sem dizer: "Você não está sozinha." E ali, sob a luz do lampião e poeira do verão, Dodge City tinha uma escolha a fazer. E Wade sabia disso. Quando a manhã chegasse, esta cidade finalmente veria quem Wade realmente era, ou eles escolheriam a mentira mais fácil uma última vez. A manhã chegou mais suave do que qualquer um esperava. O sol nasceu sobre Dodge City como tinha todo outro dia, firme e indiferente. Mas algo havia mudado sob ele. A multidão que se reuniu perto do estábulo não falava tão alto agora, olhos baixos. Sussurros afinaram. Nem todos acreditaram imediatamente. Alguns homens ainda murmuravam. Velhos hábitos morrem difíceis em pequenas cidades como esta. Mas então uma voz falou perto do trilho de amarração. Um homem mais velho, alguém que havia vivido aqui tempo suficiente para lembrar de dias piores. Ele disse que tinha visto Wade perto daquela carroça muito antes do anoitecer. E ele ouviu Wade dizendo a ela que era apenas uma cavalgada curta. O xerife não discutiu. Ele apenas disse: "Ouvi o suficiente." Wade Mercer estava de pé com poeira em seu casaco e vergonha que não podia escovar. Testemunhas silenciosas haviam se apresentado. Não havia necessidade de sermão. A verdade já havia feito seu trabalho. Caleb não se gabou. Ele não levantou a voz. Ele ficou ao lado de Elsie, perto o suficiente para que ela sentisse a firmeza dele sem ser escondida por ela. Isso importava mais do que palavras. Elsie olhou ao redor da cidade que a havia julgado tão rapidamente. Ela não implorou por compreensão. Ela não se desculpou. Ela simplesmente permaneceu de pé. E esse foi o momento em que a cidade realmente a viu. Ao meio-dia, a história havia mudado. Não em algo gentil, mas em algo honesto. Mas um homem havia cruzado a linha. Uma mulher havia sido protegida. E o silêncio finalmente havia tomado o lado que deveria ter tomado desde o início. Caleb e Elsie caminharam de volta para o rancho juntos, mais devagar do que antes. Não porque estivessem inseguros, mas porque não precisavam mais se apressar. Na terra aberta, com cigarras zumbindo e vento rolando pela grama alta. Elsie falou primeiro. Ela perguntou se ficar seria sempre tão difícil. Caleb pensou sobre isso. Então respondeu da única maneira que um homem como ele poderia. Alguns dias serão mais difíceis, alguns dias serão melhores. Mas ninguém decide quem você é, exceto você. Isso ficou com ela. E talvez tenha ficado com a cidade também. Talvez esta história não fosse sobre escândalo. Talvez fosse sobre como é fácil julgar e como é difícil ficar parado quando todos os outros estão apontando. Na maioria das vezes, a coisa certa não parece fácil. Apenas parece necessária. Então, aqui está a pergunta para levar com você. Se você estivesse lá naquele verão quando os sussurros começaram, onde você teria ficado? Se esta história tocou você, tire um segundo para apertar o botão de curtir. Ajuda mais do que você imagina. E se você gosta de histórias reflexivas do Velho Oeste, considere se inscrever no canal para não perder a próxima. Essas histórias vivem melhor quando são compartilhadas, lembradas e discutidas. E às vezes, elas nos lembram de quem queremos ser quando é nossa vez de escolher.